Jennifer, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Tá, eu vou abrir aqui, aí você diz se tá ok. Tá, já está aberta, já está aparecendo. Só você maximizar. Ok, Oi? tudo bem. Pronto. Bom dia a todos, né? Vi aí que tem muita gente, não vi nem quem tanto está, mas desde já agradeço. Agradeço também a banca, a Marcela e a Giovana, que estão comigo. Marcela desde o início, né? E Giovana desde a qualificação. Giovana vai ver muitas modificações, eu acho, aí desde a qualificação. E vamos iniciar. A dissertação está intitulada como Uma Dose de Amor. Sou soro positivo, sou resistência na região do Seridó, da mestranda Jennifer Thaís, sobre a orientação da professora doutora Temis Cristina. O nosso trabalho, ele está estruturado em 4 capítulos e as considerações finais. No primeiro capítulo, temos a introdução e o percurso metodológico. No segundo capítulo, intitulado Desbravando o Seridó, Atenção Básica e Território, trazemos a discussão do território no seu processo de saúde-doença, desmistificando aquele pensamento em que o território trazido lá por Milton Santos, ele é apenas físico. Trazemos um conceito em que o território, ele é mutável, ele é dinâmico e ele influencia, sim, no processo de saúde e doença. Consequentemente, trazemos essa relação com a política de saúde e o território, visto que um território A pode, né, ter um processo de saúde completamente diferente de um território B. No terceiro capítulo, intitulado como Vislumbrar Além da Doença, trazemos agora em si as políticas públicas de saúde e a sua correlação com a AIDS, visto que, e por que trazer essa assistência a pessoas com HIV/AIDS focado na atenção básica? A atenção básica é a porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde, é através da atenção básica, que é para criar um vínculo terapêutico com essas pessoas, e vocês vão ver que as pessoas não conseguem visualizar o quão importante é essa assistência da atenção básica, não só na promoção e prevenção à saúde, como no controle de novos casos. E o quarto capítulo, intitulado de Seridóense Resistente, avaliação da assistência a pessoas com HIV/AIDS na 4ª Região de Saúde. E aqui a gente vai trazer os resultados da nossa pesquisa e as considerações finais. Para iniciar, devemos pensar, né, e aí a AIDS ela é vista como uma doença crônica e emergencial, e apesar de ter sido descoberta há mais de 30 anos, ela continua com esse estigma e a ideia de imoralidade diante da doença que ela prevalece. Até hoje, é vista como uma doença infecciosa, letal e principalmente discriminatória. A UNAIDS, segundo a UNAIDS de 2019, traz que 37,9 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com HIV. E aí, o Brasil, ele é tido como modelo nessa política. Depois de muitas conquistas, foram criadas leis, foram criados programas, e é modelo para todo mundo nessa assistência. E nos últimos anos, vem diminuindo esse índice de AIDS. No entanto, alguns estados do Brasil, e o RN principalmente, teve um aumento de 81,7% na taxa de detecção, que foi um dos fatores que nos fez levar a estudar essa problemática dentro do Rio Grande do Norte. Por que que o RN está indo em contraponto ao restante de todo o país? Por que que está acontecendo o aumento e não a diminuição? E aí começamos a pensar que a política, a forma como ela está estruturada no Rio Grande do Norte, ela pode ter influência. No trabalho, a gente decidiu focar no serviço de atendimento especializado e a sua relação com a atenção básica, visto a necessidade diante da 4ª Região de Saúde, do Seridó, né, em comunicação, tanto com a Quartuzap, como até mesmo o SAI, a gente viu que é uma problemática existente e real, e vocês vão ver nos resultados, tá? E que isso influencia diretamente na melhoria dessa assistência ou precariedade da assistência a pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Como objetivos, temos o nosso objetivo geral, analisar as implicações da linha de cuidado compartilhado entre a atenção básica e o serviço de atenção especializada frente a essas necessidades das pessoas vivendo com HIV/AIDS na 4ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte. Como objetivos específicos, elencamos 2, identificar as fragilidades e potencialidades dessa assistência, né, e dessa comunicação do SAI com a atenção básica, e compreender como que se configura essa assistência dentro dessa linha de cuidado compartilhado. Por que eu estou frisando que o nosso estudo é voltado a essa linha de cuidado compartilhado? Existe uma assistência integral, vou falar lá na frente, né, que está dentro dos 3 níveis de atenção, no entanto, o nosso trabalho está voltado para esse cuidado compartilhado entre a atenção básica e o SAI. Como percurso metodológico, o nosso estudo, ele é um estudo misto, foi um estudo de campo, exploratório e descritivo, com uma abordagem qualitativa. O local da pesquisa foi a 4ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte. Aqui eu trago para vocês um mapa, para vocês poderem visualizar melhor a nossa região do Seridó, que é a 4ª Região de Saúde, tá? Composta por 25 municípios. A distribuição dos municípios com os maiores índices, que são Caicó, Currais Novos, Jardim de Piranhas, Parelhas, Serra Negra, Jucurutu e Jardim do Seridó. Essas cidades com maiores índices foram as cidades que entraram na nossa pesquisa, e a população da pesquisa foi composta pelos profissionais de atenção básica, e aqui especialmente os enfermeiros. O enfermeiro, ele tem um papel educativo dentro da atenção básica, é o enfermeiro que está diretamente nessa linha de frente, realizando testes, levando a equipe, deve conhecer o seu território para estar atuando dentro dele. Dentro dos critérios, né, de inclusão e exclusão, foram excluídos os enfermeiros feristas e os enfermeiros que não estavam no momento da nossa coleta. Por quê? Tanto o SAI, na comunicação com o SAI, como também com os secretários de saúde dessas cidades, foram intermediadas por mim, por Éder, da 4º ZAP, e aí marcamos um dia propício para estar indo até a cidade e aplicando um questionário com 17 perguntas, tá bom? E a outra população do nosso estudo foram os profissionais do SAI. E aí, esses profissionais, os critérios de inclusão é que fizesse parte da equipe do SAI, da equipe que já vem há muitos anos, eles têm uma equipe efetiva, então foram todos os profissionais, desde farmacêutico, infectologista, enfermeiro, psicólogo, assistente social e nutricionista. Os enfermeiros foram 44, né, dentro desses critérios de inclusão e exclusão, correspondendo a 57,89% da amostra de enfermeiros da região do Seridó. Ainda assim, foi um percentual bem mais alto, né, o dobro, mais que o dobro do que a gente esperava para a pesquisa, pois inicialmente tínhamos uma base de pelo menos 25% desses enfermeiros. Na caracterização do SAI da atenção básica, no Rio Grande do Norte, temos 13 SAIs, que eu coloquei aqui no mapa, tá? E aí começa uma das problemáticas. Vocês veem que Caicó, o SAI ele é concentrado em Caicó. Existe uma distância territorial do SAI com essas outras cidades, tá? Significativa. Por exemplo, Pau dos Ferros, que é a 6ª região, possui bem mais municípios, no entanto, tem uma distância territorial de Pau dos Ferros para os outros municípios bem menor do que Caicó, na 4ª região. Nossa análise de dados, né, o SAI, a gente implementou um grupo focal. Esse grupo focal, ele foi analisado através da análise de Bardão, a gente tirou os trechos que exatamente contrapõem com o que a gente encontrou no instrumento aplicado com os enfermeiros. Os domínios, a gente dividiu em 6 domínios, essas análises, tá? Os domínios que mais se destacaram foi o domínio 1, da educação e saúde, o domínio 2, do diagnóstico precoce e continuidade e da atenção, o domínio 3, da prevenção de STs, e o domínio 6, de testagem para o HIV. Nossa análise do grupo focal do SAI foi baseada exatamente para tentar casar com as respostas que achamos dentro do instrumento.
É preciso pensar que dentro dessa política, certo, de assistência voltada a pessoas com HIV/AIDS, ela está estruturada não só na atenção básica, mas também na atenção especializada, tanto ambulatorial, hospitalar e urgência-emergência, e sistemas de apoio e logísticos de regulação e governança. Ou seja, a política, depois de grandes conquistas, depois de ser modelo para todo mundo, ela está presente nos 3 níveis de atenção: o básico, o secundário e o terciário. Para iniciarmos, eu trago uma fala do SAI, que é uma equipe completa, vimos que é uma equipe com grande potencial mesmo, que dá uma assistência de qualidade às pessoas com HIV/AIDS. No entanto, o SAI relata que a estrutura física é uma barreira para que eles potencializem ainda mais essa assistência, né? Pois aqui a mesma sala que usa para o acolhimento, usa para os atendimentos do farmacêutico, do nutricionista, do psicólogo. O acolhimento para o paciente é um esperando que o outro saia da sala para poder assumir a sala. A vantagem que a gente tem aqui é uma equipe multidisciplinar e a desvantagem é que a gente não pode usar ela com a potencialidade esperada. Exatamente, a equipe é completa, só falta um odontólogo, mas o restante a gente tem. Inclusive, no momento do grupo focal, né, que eles marcaram comigo, exatamente após um dia de atendimento, ainda assim a gente teve que parar em alguns momentos o grupo focal, porque às vezes chegava, né, alguma pessoa pedindo alguma informação, ou chegava alguém para ser atendido, e aí a gente, mesmo assim, tendo marcado o horário, após os atendimentos, teve que acontecer porque o espaço que a gente utilizou foi exatamente o espaço que eles usam para o acolhimento aos pacientes. Na primeira tabela, diante do questionário que foi aplicado aos enfermeiros, temos uma frequência das respostas que predominaram nas cidades. Trazemos um destaque para Parelhas, que foi a cidade com maior porcentagem de não. E por que isso é tão importante? Aqui quer dizer que Parelhas foi o município, sem dúvida alguma, que mais foi verídico ao responder às questões. Dentro do primeiro domínio, eu trago para vocês um destaque da notificação de STs e agravos do SINAM. Destacamos 3 cidades, Parelhas, Jucurutu e Currais Novos. Esse resultado nos dá, né, da falta de notificação ou de notificarem raramente ou frequentemente, ou às vezes, de que pode estar acontecendo uma subnotificação. Inclusive, Parelhas, ele não está entre os municípios, 3 primeiros municípios com maiores índices. Então, isso quer dizer que talvez exista maior soropositivos do que eles realmente estão notificando. Dentro dessa subnotificação, nos traz outro questionamento. Será que realmente esses enfermeiros e o pessoal que trabalha nessas cidades conhecem de fato o seu território? O SINAM é o mais importante sistema para a vigilância epidemiológica e é através dele que a gente tem um melhor conhecimento dessa situação epidemiológica. O fato desses municípios dizerem que não estão fazendo sua notificação quer dizer que talvez eles não conheçam o seu município. Posto isso, ou então também está atrelado a algum preconceito por não quererem fazer testes ou não quererem buscar resultados positivos. Posto isso, o SINAM-AIDS fornece, além da notificação, dados de acompanhamento da doença, registro de infecções associados e de comportamentos de risco. Conforme Reis aborda, o diagnóstico HIV positivo gera reações muito próximas daquela do início da epidemia, com medo, angústia, solidão e sensação de finitude. Então, mesmo depois de 30 anos dessa descoberta da doença, o temor dos julgamentos provoca no paciente o silêncio e o receio de informar a família e os pertences a quais está inseridos. Essa informação é muito importante porque vem em comunhão não só com aquela informação que a gente tem do SINAM, como com o que o SAI relata. O SAI nos vai relatar que percebe o preconceito muito mascarado por parte dos profissionais das unidades, até mesmo em pedir testes rápidos. Eles têm um receio em fazer esse pedido, em abordar o paciente para falar sobre a sua situação.
Até em gestante, que já se preconiza que faça, ainda vejo uma resistência muito grande por parte dos profissionais. Eles têm medo, vergonha, é como se estivesse insultando questões morais atreladas a isso, como se estivesse duvidando da moralidade da pessoa e pedindo para checar. Então, às vezes, o paciente já está com todo o quadro clínico bem evidente. Despreparo de muitos profissionais, o despreparo, a falta de informação. A gente percebe isso quando os usuários chegam aqui e às vezes já estão com a sintomatologia de muitas outras, o que o teste rápido já foi pedido em último caso. É muito interessante essa fala do SAI, porque de fato representa o que acontece muito nas unidades, tá? Inclusive, essa tabela traz o reflexo disso. Pessoas com diagnóstico positivo são referenciadas pela unidade. Parelhas de Ucurutu e Jardim de Piranhas afirmam que frequentemente eles fazem essa referência e raramente. Trago um destaque para Jardim de Piranhas, porque Jardim de Piranhas é um município territorialmente pequeno, né, se comparado a Currais Novos, e tem um alto índice, maior do que Jucurutu, né, entre outros, e aí nos traz exatamente essa ideia de que os profissionais, eles têm medo de ofertar o teste rápido, com medo do resultado ser positivo, visto que essa informação também nos interliga a uma outra problemática. Se eles não sabem fazer a referência, provavelmente aqui esse usuário vai ser perdido na rede. Ele não vai chegar ao serviço do atendimento especializado para dar continuidade ao seu tratamento. Os enfermeiros não fazem o primeiro aconselhamento no pós-teste, o que é muito importante, diante de um resultado positivo, para que a gente criasse um vínculo terapêutico dentro da atenção básica. Uma outra problemática que a gente também deve pensar é em estar trabalhando com múltiplos territórios. Por que múltiplos territórios? Provavelmente, a pessoa que está desconfiando ou que quer realizar um teste rápido, pelo fato do que o SAI trouxe, com medo do julgamento, com medo de estar atrelado às questões morais, não vai procurar a sua unidade básica dentro do seu território. Vai procurar uma unidade básica em outro território, com medo da quebra do sigilo e com medo de julgamentos. É no âmbito da atenção básica que são desenvolvidas as atividades de educação e saúde, e aí, através desses resultados positivos, que a gente pode frisar onde deve acontecer essa educação básica e aonde estão os grupos vulneráveis. É também na atenção básica que deve acontecer esse aconselhamento, tanto pré quanto pós-teste. O diagnóstico precoce do HIV, o encaminhamento e também o acompanhamento conjunto com outros níveis de atenção, que é o que a gente não vê que acontece. A prevenção também da transmissão vertical e a identificação e intervenção dos grupos de risco dentro da área descrita. Para que o enfermeiro ele possa intervir dentro desses grupos vulneráveis, é preciso que ele faça o processo de territorialização, que ele conheça o seu território e também quebre os seus preconceitos atrelados a isso. Em contraponto a essa informação, o SAI traz, né, batendo e casando de fato, às vezes há referência, em vários casos, relação médica, atenção básica e SAI ela é precária, quase que inexistente, não vou mentir. Tem alguns profissionais que têm até medo ou receio de lidar com o paciente, até a ponto de não fazer o teste rápido. Chama o pessoal do NASF e eles fazem o teste e que se resolva. Em outra fala do SAI, eles trazem, né, que geralmente eles ligam ou fazem esse encaminhamento. Às vezes o que acontece é de não fazer os testes rápidos na unidade, e quando o paciente procura a unidade, eles mandam vir fazer o teste. Ou seja, a atenção básica joga toda a responsabilidade dessa assistência a pessoas com HIV/AIDS para o SAI. No entanto, o acompanhamento, segundo o Brasil 2006, ele deve ser conjunto com o SAI e tem como objetivo de contribuir para uma melhor adesão a pessoas vivendo com HIV/AIDS nessa terapia retroviral e um apoio dos profissionais com maior proximidade desse território de abrangência. Dentre as capacitações para realizar o teste, esse resultado foi muito interessante, porque a cidade de Parelhas, a cidade de Currais Novos, de Jucurutu e de Caicó afirmam não receberem essas capacitações. No entanto, segundo a fala do SAI, acontece capacitações
para o pessoal da atenção básica, pelo menos 2 vezes por ano. Já os SAIs, sim, né, não tem essa capacitação desde 2013 e consegue, a cada ano, potencializar ainda mais a sua equipe. Tratando-se na informação do diagnóstico do teste, é necessário realizar a desconstrução da ideia do estigma, que ainda permeia esse contato do profissional com o paciente. E aí, o SAI ele vai trazer exatamente isso. E outra coisa, sinto falta da atenção básica, de não interagir com o restante da equipe. Tem doutor que se nega a atender o paciente, só de saber que o paciente tem HIV não quer atender. Uma vez disse que estava com hipertensão sem estar. É ignorância, porque se um paciente chega e fala, é melhor para ela. Mais uma prevenção, porque se ela corre o risco de contaminar com o que ela não sabe, do que quem tem. Se o paciente diz, melhor para ela vai se prevenir. E alguns ficam tendo infecções recorrentes, né, gripes, e só vão pedir o teste rápido quando já não tem mais o que pedir. Essa fala é interessante porque as pessoas também têm uma ideia atrelada de que o soro positivo ele é obrigado a dizer. No entanto, a gente sabe que ele pode se resguardar, ele vai falar para o profissional se ele quiser, o profissional ele precisa ter consciência disso e precisa também quebrar esses preconceitos para estar realizando uma assistência de qualidade. Nas nossas considerações finais, só lembrando uma coisa aqui, que também eu não coloquei no slide, mas foi algo que se destacou dentre as respostas. O pessoal da atenção básica relatou que não tem material educativo para estar trabalhando essa problemática, e aí entra na questão de educação e saúde. É preciso trabalhar a prevenção, às vezes pode ser algo pequeno, mas que é muito multiplicador, e também para estar identificando dentro do território os grupos de vulnerabilidade. Nas nossas considerações finais, apesar de tudo, podemos tirar grandes potencialidades. Em todas as cidades, tem a oferta dos testes rápidos na atenção básica. Aqui, durante a coleta, né, EDF verificou todas as unidades que a gente passava, se os testes estavam ok, se os enfermeiros realizavam. Inclusive, tem algo aqui, coisas de enfermeiro, de ainda não confiarem nos testes rápidos, de saberem que o teste rápido de HIV ele é confirmatório, não precisa pedir o anti-HIV. A equipe do SAI ela é de suma importância na 4ª região, tá? É uma grande potencialidade que temos na nossa região. Dentre os achados, né, as gestantes identificadas com HIV/AIDS, elas são acompanhadas e referenciadas pelas unidades básicas de saúde, segundo o instrumento aplicado com os enfermeiros. Foi uma questão que foi unânime, e ocorre a busca ativa dos parceiros quando esse diagnóstico ele é positivo. E as fragilidades. Dentre essas fragilidades, a educação e saúde nas unidades básicas, que acontecem muito pouco. Durante as coletas é engraçado, porque geralmente eles só fazem no dezembro vermelho, ou tem medo e receio de estar trabalhando essas questões dentro da unidade básica. Também ocorre o desconhecimento parcial das pessoas vivendo com HIV/AIDS, isso foi constatado durante a coleta, na área de atuação, e, de fato, a quebra do sigilo na atenção básica é algo muito preocupante, porque, sem dúvida alguma, afasta esse usuário da atenção básica, que ele deveria ter um vínculo, e ele corta esse vínculo desde o princípio, com medo dessa quebra do sigilo. E aqui é muito interessante, porque na época que eu era estudante, eu passei por uma situação e de ter o resultado positivo numa determinada unidade básica, e, meu Deus do céu, eu lembro até hoje, foi catastrófico a assistência que deram a essa pessoa, quando no final que chegou no SAI, que foi realizar no SAI, o resultado deu negativo, então a equipe fez alarde, e não soube dar essa assistência, e já quanto profissional de saúde, já como enfermeira, depois da graduação, que eu peguei resultado positivo, eu já tive uma outra visão, né? A gente tem uma visão de acolher esse soro positivo, de aconselhar de fato, de saber encaminhar para o SAI para a gente não perder esse usuário,
saber, tentar fazer a busca ativa pelos parceiros, identificando o território, aonde que acontece. E a referência e contra-referência é uma das fragilidades que não acontecem e é preocupante porque a gente vê que isso interfere completamente na assistência. O resultado positivo, que tem um completo despreparo da atenção básica, e de fato foi relatado por alguns enfermeiros durante a coleta, de não saberem fazer esse aconselhamento, que tem medo desse resultado ser positivo, e a estrutura física do SAI também, que impede, né, que eles potencializem ainda mais essa assistência. E as cidades de maiores destaques foram Jardim de Piranhas, Parelhas e Currais Novos, né? São cidades que têm falhas, tanto na notificação, quanto na referência, quanto na educação em saúde, tá? É visto que, provavelmente, o número de soropositivos nesses territórios é maior do que é notificado, tá? E o que camufla, né, a real situação. Aqui temos pedido, né, para eu anexar. A gente vai estar tentando submeter essa revista mineira de enfermagem. A princípio, o artigo da pesquisa ele vai estar intitulado Sou soropositivo, sou resistência no Rio Grande do Norte. E obrigada. Acredita-se que a AIDS é a doença mais avassaladora da humanidade. Para mim, é o preconceito. Ele exclui, discrimina e mata, e ninguém está livre dele. E obrigada. Ok, Jennifer, obrigada a você pela explanação. Toma uma água. Não sei se eu passei do tempo, mas eu acho que não. Eu tinha dito para você ficar à vontade, né? Então, tá tranquilo, estamos no tempo adequado. Gostaria de convidar o professor Marcelo Costa e o professor Giovanni para ter as suas considerações. Olá, bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro agradecer novamente à professora Temis pelo convite, né, e falar da alegria de estar participando da banca de Jennifer e também de compartilhar a banca com o professor Giovanni, que a gente só é meu amigo, mas a gente só se encontra nesses momentos, né? Então vou aproveitar para fazer essa reclamação pública, que a gente só se encontra em trabalho, mas tudo bem. Jennifer, eu queria parabenizar pelo trabalho, acho que ficou um trabalho de grande relevância, né? Eu acho que você faz uma defesa muito firme, muito consistente do seu trabalho, e isso é muito bom para você, exatamente porque você. E para o programa também, né? Acho que o programa conseguiu cumprir o seu papel quando consegue concluir numa mestranda com esse nível, né? De aprofundamento, de cuidado na escrita. Então, acho que queria realmente parabenizar o seu trabalho. Acho que é um trabalho muito importante para a região do Seridó, para a discussão da, da atenção, né, relacionada às pessoas que vivem com o HIV/AIDS. Então, acho que é algo muito importante. Aí se traz elementos de grande relevância, né, para a gente pensar. Não é uma tarefa simples. Eu acho que no final da sua apresentação você consegue, na sua fala, deixar claro que, durante toda a sua apresentação e no seu texto, mostrar que é um tema muito relevante, mas também um tema da maior complexidade em razão de todos os estigmas que permeiam a atenção à saúde, né, dessas pessoas. Então, acho que não é simples. Quando você falava que é a doença mais avassaladora, eu fico pensando, depois da Covid,
o que acho que muita coisa fica bem pequena, né? Inclusive, eu acho que, de fato, o preconceito é o pior, a, a pior situação para a gente enfrentar, e a mais difícil, né? Então, em linhas gerais, eu queria parabenizar a sua apresentação e eu também queria conversar com você sobre alguns pontos e aí talvez dar algumas sugestões também, muito para a gente pensar essa versão final do seu trabalho, né? E aí eu vou começar muito pelo título, Uma Dose de Amor, sou soro positivo, sou resistência na região do seridó. Acho que é muito comum, eu como estou agora no seridó, é muito comum a fala da resistência, né, e que de fato é legítimo, que de fato é real, mas eu tenho dificuldades de conseguir entender, ou eu tive dificuldade de conseguir entender a, a, o sentido do seu título no decorrer do seu texto, né? Então, acho que o texto é bom, acho que o texto é provocativo, porque realmente precisa ter muita resistência, né, para conseguir vivenciar esse processo diante de tantas dificuldades, né? Mas a minha sugestão, assim, talvez não mudar o título, mas que você dialogue mais com ele ao longo do seu trabalho, né? Então, acho que seria muito interessante que você fosse retomando o seu título e dizendo que por que a resistência, em que momento é uma dose de amor, né? Eu queria entender mais no seu trabalho os sentidos desses elementos do seu título, né? Uma dose de amor, a sua resistência na região do seridó. Eu queria mais, inclusive, escutar você sobre o seu título, né? Então, acho que é a minha primeira pergunta, ou a minha primeira provocação. E de que forma você poderia fazer isso, dialogar mais com ele no seu texto. Aí você pode falar que a minha primeira pergunta sobre isso. Eu acho que é a pergunta de todo mundo, eu acho, em relação ao título. Eu sempre converso, inclusive quero agradecer demais a Ed e a Samek por estarem aqui, porque eles foram meus braços, minhas pernas nas coletas. Foi quem intermediou com o secretário de saúde, quem me trouxe essa aproximação. E eu sempre falo para os meninos, e quando você começa a estudar HIV, você tem uma outra visão sobre tudo. É resistência no serviço, e os meninos são uma resistência a todo momento, a cada dia, porque é realmente um tijolinho, uma luta diária mesmo para estar melhorando a assistência. Participei de uma capacitação com o Éder, que eu acho que teve uma técnica de enfermagem que ela quis bater em mim, que era até uma discussão em relação à PEP, né, a profilaxia pós-exposição, que ela indagou Éder assim, quer dizer que se chegar 10 pessoas aqui pedindo para tomar profilaxia, o serviço tem que fornecer. Aí eu, sim, aí eu passei para ela, eu disse, e qual é o problema? Ela disse, mas a gente tem que saber o que aconteceu. Eu disse, não, como profissional de saúde você deve fornecer, mas não deve perguntar o que aconteceu, isso não interessa, você tem que aconselhar, muito pelo contrário, você deve fornecer e deve aconselhar outras medidas para que isso não volte a acontecer, mas julgar, ter esse preconceito, não pode. E é justamente isso, porque é uma dose de amor. Porque é amor pelo trabalho que você deve ter, porque se não é amor que os meninos têm, eu não sei, para estar melhorando essa assistência, porque é uma resistência diária. Mesmo o Éder fazendo, depois dessa capacitação, a gente vê que no serviço, se você chegar com um médico desconhecido, e toda vida que eu chego, eu não gosto nem de dizer que eu sou enfermeira, você vê que parece que foi um grão de areia ali plantado, mas que não foi multiplicado,
né? É uma resistência diária a todo momento. Na atenção básica, da mesma forma, a gente vê que há até uma oferta de teste rápido, se você chegar para fazer, aí vão te interrogar, por que, que você quer fazer? Por que, que você quer realizar? Mas hoje não é dia de fazer teste, venha outro dia, né? E a gente sabe da importância e da relevância que um teste rápido tem, principalmente se der positivo, da gente estar fazendo uma busca de mais casos, da gente estar fazendo um aconselhamento. No entanto, há um medo por parte dos enfermeiros, é o que eu percebo. E também acho até um despreparo na formação profissional que a gente tem, porque na época da faculdade, se eu tive uma aula falando de HIV, foi muito. Eu realmente não lembro de ter visto. Eu saí da universidade completamente despreparada para esse assunto. E eu realmente foi isso que, quando eu pensei no título, desde a seleção, né? Quando eu pensei assim, uma dose de amor, realmente, quando eu passei por esse processo da coleta, Giovanni, acho que deve lembrar, na qualificação estava outro título, ele também falou até em relação a isso da mudança, e quando eu pensei em modificar, eu pensei logo na resistência, porque foi o que eu vi durante minhas coletas, durante toda a minha vivência, assim, desde o início do mestrado mesmo, é uma resistência, uma luta diária. Certo, gente, mas aí só para a gente pensar, e talvez para você pensar, quando você fala assim, ó, uma dose de amor, sou soro positivo. A dose, o que precisa estar mais claro, talvez no seu texto, na sua fala, é se essa dose de amor é do profissional, se essa resistência é do profissional em tentar fornecer uma assistência de qualidade, né? Mas onde está aí porque você fala que sou soro positivo. Então, é preciso entender melhor exatamente dizer se essa dose de amor é do profissional, se essa resistência é do profissional, e onde essa dose de amor ou essa resistência dialoga com o ser soro positivo que está lá no seu título. Então, acho que na sua fala, você coloca com muita propriedade, acho que bem fundamentada a nossa dificuldade, a dificuldade do profissional de saúde de trabalhar com esses temas, né? Mas está no seu título uma questão que é o dissessor positivo, e aí para mim não está claro se essa dose de amor é do profissional, o foco que você está dando é para o profissional, o foco que você está dando é para a pessoa que vive com HIV, né? Então, é só para a gente pensar um pouquinho esse título para que ele possa, de fato, expressar a riqueza do seu trabalho, e para que quem lê não tenha essa dificuldade que eu tive, né? Outras pessoas podem até ter, né? Mas, enfim, eu acho que é só para a gente, no sentido de contribuir, e as minhas questões, elas são muito no sentido de tentar entender alguns pontos e contribuir com o seu trabalho, certo? Na introdução, aí o mesmo acontece aqui com os tópicos do seu trabalho, né? Acho que seridoense resistente, a avaliação da assistência. Então, acho que você dialogue um pouco mais com essas questões, tá certo? Acho que vale a pena para dar sentido a isso ao que você está apresentando. Na página 15, eu queria também que você me ajudasse só a entender, assim, que você, lá no finalzinho da página 15, você coloca que para aprimorar e conhecer as possíveis causas do aumento dos casos de AIDS no RN, e aí você fala dessa forma. Esse estudo, lá no final, e está em negrito, pretende elucidar aspectos relacionados, né, a PVHA dentro da assistência básica da região do Seridó, do Rio Grande do Norte. Quando você faz isso, então, pretender elucidar nos leva a crer que é o objetivo do seu trabalho. Mas lá no final você diz que o objetivo do seu trabalho
Então, o presente pesquisa objetivou analisar as implicações da linha do cuidado compartilhado entre a atenção básica e o serviço de atenção especializada frente às necessidades de saúde na quarta região de saúde do RN. Então, assim, eu queria que você me explicasse um pouquinho o que você quis dizer aqui na página 15, né, quando você diz que o estudo pretende elucidar, mas que você traz os seus objetivos aqui no finalzinho das suas, no final da sua introdução. E aí é só para a gente entender mesmo e até para a gente ajudar como melhorar ou fazer essa distinção. Tá. Inclusive, acho que o Giovanni percebeu a mudança também nos objetivos da qualificação, porque quando a gente pegou os resultados, né, diante do que trouxe o espelho de todo o resultado, a gente achou, porventura, melhor estar modificando esses objetivos, né? E aqui, realmente, na página 15, eu trouxe, pelo fato de elucidar o que está relacionado dentro dessa assistência, como um foco, né, como um norte, de fato, mas lá nos objetivos eu achei melhor trazer mais claro qual seria o nosso foco diante da análise das perguntas, porque como eram muitas perguntas e aí gerou muitas tabelas, eu achei, porventura, pegar as que realmente, de fato, deram mais divergência e focar nesses resultados, porque senão aí ficaria, de fato, uma coisa bem geral. Certo, Jennifer. Então, eu acho que o que você quis dizer na página 15 foi o objeto do seu estudo. E aí eu sugiro que você não coloque o estudo pretende elucidar, mas dessa forma, o estudo tem como objeto, né, os aspectos relacionados à assistência básica na região do Seridó para as pessoas que vivem com HIV/AIDS. Né? Então, acho que é só deixar claro que talvez o que você quis falar aqui foi que é o seu objeto. E aí eu acho que poderia fazer essa alteração no sentido de dizer que o seu objeto são esses aspectos relacionados à assistência na região do Seridó voltado às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, acho que esse é um ponto. Para a gente não ter a impressão de que você está trazendo dois objetivos. Né? Então, não sei se você vê dessa forma, mas talvez fique melhor se você considerar que a página 15 você aborda o seu objeto e não o seu objetivo, e por isso tirar e pretende elucidar verbos no infinitivo nos remete à ideia de que aquilo é o objetivo. Então, acho que deixar claro que aquele é o seu objeto. Aí, a gente aqui também na página 17, quando você coloca como a organização da linha do cuidado na atenção básica e sai influencia no perfil epidemiológico da pessoa que vive com HIV/AIDS na quarta região de saúde do RN. E aí eu realmente não sei se a sua pesquisa ela consegue falar das implicações, se ela consegue dar conta dessas implicações. Eu vou falar um pouquinho mais lá nos seus objetivos, né? Então, objetivo, analisar as implicações da linha de cuidado compartilhado, ou seria analisar as linhas de cuidados compartilhado entre a atenção básica e o serviço de atenção especializada frente às necessidades de saúde, porque analisar as implicações requer que você faça um estudo um pouco mais longitudinal para que você possa associar os efeitos dessa realidade que você descreve e explora com as condições de vida e saúde das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, acho que talvez você pode retirar sem prejuízo para o seu trabalho as implicações, né, no seu objetivo. Acho que não dá nenhum prejuízo para isso. Outra coisa
Aí na pergunta, eu acho que a gente faria muito semelhante mesmo, como a organização da linha do cuidado da atenção básica em SAI influencia a atenção às pessoas que vivem com HIV/AIDS. E aí tiraria o perfil epidemiológico, porque acho que o perfil epidemiológico na sua pergunta aparece como um pouco deslocado, porque eu acho que a ideia não é trabalhar com perfil epidemiológico, mas sim trabalhar com a atenção que é dada para. Então, acho que fica aí, mas é uma proposta, você vai discutir com Temes e a gente está discutindo aqui, a gente está conversando, né? Então, acho que fica melhor também tirar o perfil epidemiológico, você não se compromete com essas questões. O seu procedimento metodológico, eu acho que está claro para mim, né? Então, você fez uma abordagem, ah, é um estudo exploratório, é descritivo, caracterizado como método misto, né? Então, acho que isso ficou interessante. Quando você fala, a gente tem um pouquinho, mas é uma coisa minha mesmo, é um toque, que você faz tudo ali num texto só, né? O contexto da pesquisa, os participantes, e aí, mas eu acho que isso não é um prejuízo para o seu trabalho. No artigo, inclusive, a gente faz assim mesmo, né? No currículo a gente faz assim mesmo, a gente não faz essa separação, mas eu não sei se na dissertação se faria essa divisão, o contexto da pesquisa, o contexto da pesquisa, os participantes, a coleta de dados, a análise, e mas eu acho que isso não é um prejuízo. Em relação ao seu método, aí vem aqui, eu não sei, eu senti um pouco de falta e eu queria que você me dissesse, porque na sua apresentação você fala da análise de conteúdo, de Bardan, mas eu senti falta de um detalhamento maior no seu percurso metodológico, sabe? Então, assim, até um detalhamento maior sobre as técnicas que você adotou para analisar o conjunto de dados produzidos. Então, eu queria, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, ou talvez uma melhorada aí no seu percurso metodológico, no sentido de explicar isso melhor. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai falando, aí eu acho que eu estou pegando muitos aspectos mais que eu acho que a gente pode pensar juntos, mas todo o seu referencial, eu acho que o seu referencial está bem robusto, isso aí eu não vou fazer comentários, mas talvez eu senti falta um pouquinho de como você organizou esses dados, né, e como eu acho que está muito claro quando você organiza os seus resultados. Eu acho que ficou muito bom o instrumento que vocês construíram, que tanto da entrevista como do grupo focal, como também aquele questionário numa perspectiva da escala de Likert, ficou muito bom, né? Então acho que aquilo permite esse roteiro que vocês fazem para os pesquisadores, ajuda muito a identificar os aspectos que vocês estão abordando nesses instrumentos. Isso ficou muito bom. Mas quando você vai organizar os seus resultados, você faz de uma forma mais ampla, né? E aí eu queria talvez escutar você, quando você pega os trechos das falas, aí você coloca, aí complementa com os dados, com as frequências das respostas que predominaram em relação às cidades, né? Então, aí você fala muito do domínio. Se você usou, por exemplo, para os dados qualitativos, você usou os mesmos domínios da escala, é uma pergunta. E se você usou os mesmos domínios, ou se esses domínios que você apresenta, eles
são esses domínios, contribuem ou se referem aos dois tipos de dados, eu acho que você precisa dizer. Então, quando você traz aqui educação e saúde, você traz as frequências do questionário, e aí você traz a fala. Então, acho que você precisa deixar claro que os resultados, tanto quantitativos e qualitativos, ele dialoga a partir de alguns domínios, e aí você dizer isso lá no seu método. Né? Então, acho que ficaria uma sugestão para pensar um pouquinho essa questão. Né? Então, foi só uma coisa que eu percebi, que eu senti um pouco de você organizar ou explicar melhor para que o seu trabalho ele tenha o método que você adota possa ser replicado, a estrutura possa ser replicada. Né? Então, acho que precisa explicar um pouquinho mais. Talvez seja um preciosismo da minha parte, mas explicar que você vai organizar e apresentar os seus resultados nas dimensões e que essas dimensões elas contemplam tanto os dados qualitativos como os dados quantitativos. Agora, isso precisa estar mais claro lá no seu percurso metodológico. Né? Então, acho que isso ajuda a entender e a organizar e vai, inclusive, lhe ajudar na elaboração do artigo. A ideia, Marcelo, quando eu pensei no grupo focal com o SAI, porque eu disse até aos meninos, os meninos disseram assim, quando você for aplicar o questionário na atenção básica, vai sair tudo ótimo, tudo ok. Aí eu disse, não, mas eu vou confiar no instrumento, porque quando eu vi esse instrumento de Castro, eu disse, é perfeito para o estudo, porque é um instrumento já validado, que eu sabia que ia ter resultado. E a ideia do grupo focal com o SAI foi exatamente essa, foi contrapor o resultado da atenção básica, certo? Trazer, de fato, a visão do SAI e adequar ao resultado do instrumento dos enfermeiros. Então, talvez não tenha ficado mesmo um pouco claro no texto isso. Qual foi minha análise? Foi contrapor com a resposta da atenção básica, né? Eu fui selecionando os textos que tinha no grupo focal do SAI, porque eles trouxeram outras questões, mas eu achei interessante contrapor com as questões da atenção básica que divergiram, que foi falha mesmo, e que casou muito bem com o SAI, né? O interessante é isso. O achado que a gente viu, de fato, nas perguntas, foi a mesma coisa que o SAI traz, né? A dificuldade, de fato, na falha. A mesma falha que a gente encontrou no instrumento dos enfermeiros, a gente trouxe na fala do SAI. Então, realmente, a análise do grupo focal do SAI, ela foi baseada, contraposto, de fato, e entrou, né, dentro dos domínios também, querendo ou não, mas acho que não ficou claro no texto. Isso, explicar melhor como você vai organizar, né, e deixar claro qual a técnica que você adotou para organizar esses resultados. Estou finalizando, mas dizer que gostei muito das suas considerações finais, porque são considerações finais objetivas e são considerações finais que evitam exatamente o que a gente percebe muito, um grande resumo. Né? Eu acho que ficou muito bom porque você reflete as implicações futuras, o que tem que ser feito, os futuros estudos. Acho que ficou bom, gosto das considerações finais nesse formato. Né? E aí eu sempre me incomodo um pouco quando as considerações gerais trazem um grande resumo. Então, acho que ficou muito bom. E acho que as minhas contribuições, Jennifer, são mais nesse sentido, muito pontuais, mas considero que o seu trabalho ele tem uma robustez e tem uma grande relevância. Né? Claro que, por ser um mestrado acadêmico, é sempre importante que você comece a pensar como estruturar, e aí você já indica aí a revista que você vai pensar para a publicação. Né? Eu acho que vale a pena, não sei, já tem um modelo, um novo modelo lá, um esboço do novo Qualis. Vale muito a pena olhar se essa revista, como a classificação dessa revista desse novo Qualis, se não for uma classificação tão boa, acho que vale a pena tentar uma outra, porque o seu trabalho tem elementos importantes para isso, né? Para você tentar ir uma publicação no extrato A,
mas vale a pena fazer uma consulta dessa simulação do novo Qualis, para que você possa publicar numa revista que realmente dê visibilidade ao seu trabalho, que está muito bom. Então, quero parabenizar, agradecer, pedir desculpas pela rinite, né, que fica... Mas, enfim, eu acho que a vida é assim, não para, né? Dizer que Giovanni está com cabelo grande, mas isso mostra o compromisso dele com o isolamento social, né? Acho que isso é muito bom, mostra a seriedade que ele sempre tem. Gente, parabéns, Temes, pelo trabalho, e muito obrigado pela oportunidade de fazer a leitura e de minimamente poder contribuir com o seu trabalho. Só acrescentando, porque nas considerações, acho que eu falei das implicações, que pode trazer ações para até mesmo o pessoal do serviço estar utilizando. Eu tinha combinado esse ano, antes da quarentena, com os meninos, que depois da defesa a gente ia planejar algumas ações, principalmente nesses municípios, como Jardim de Piranhas, né, Parelhas, Currais Novos, para a gente estar dando uma orientada aos enfermeiros, estar realizando algumas ações. Mas aí veio a pandemia, né, eu não sei como é que vai ficar agora esse planejamento. Mas dizer que os meninos, né, que eu também não revi mais, que estou aberta aí, se eles quiserem, né, ter acesso a tudo, estou à disposição para ajudar também, qualquer coisa. Parabéns, gente. Obrigado, professor Marcelo, que é elegante até para tirar onda com os colegas, né? Só para contextualizar, né, antes da fala do professor Giovanni, quando Jennifer se refere a Éder e a Samek, né, que chama Os Meninos, são profissionais do SAI, né, o farmacêutico, e Éder psicólogo, que trabalha na 4ª regional, e são profissionais no qual eu também já tive uma oportunidade de trabalhar com eles algum tempo atrás, né, quando estive na CESAP, e posso dizer são parceiros mesmo, né, eles acolheram Jennifer para o que der e vier para o desenvolvimento desse trabalho, e Jennifer, por ser natural de Caicó, ela está no território que ela estudou, então tem uma aproximação direta com os profissionais, o que facilita muito, né, o feedback de toda essa coleta, de toda essa organização do trabalho para estar de volta, como ela bem disse aí, estar com os meninos aí nas próximas capacitações. Então, isso é o que enche os nossos olhos também, e desde já até falei para eles aí a gratidão em tê-los, né, na companhia, mas que especial aí para dar continuidade a tudo isso que vem sendo dialogado sobre esse objeto de estudo. Giovanni, é contigo, fique à vontade. Obrigado, professora. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Jennifer. Bom estar aqui assistindo sua defesa. Já estou sentindo você mais leve, né? Eu diria que você está quase tirando o fardo, né? Tem que estar toda sorridente. É uma satisfação estar com o professor Marcelo, né? Que além de toda a sua competência profissional, é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E, Jennifer, todas as considerações que eu fizer, assim como acredito que as que o Marcelo fez, a gente tem a intenção só de cada vez tentar melhorar mais o resultado final do que você fez, do resultado de todo o seu mestrado, né? Então, você escolheu um tema e se dedicou a esse tema junto com a professora Temes, e as nossas contribuições, quando a gente é chamado para a banca, é no sentido de tentar ver se seu documento fica cada vez melhor. Sua apresentação foi excelente, certo? Você trouxe com muita clareza o que foi a sua pesquisa para quem está te assistindo. Então, eu queria dizer também que sua defesa é um evento, viu? Teve hora que eu acho que a gente tinha quase 50 pessoas. Isso mostra o quanto você é querida, né? Ninguém junta tanta gente assim, numa manhã de quinta-feira, se não for com muito carinho por você que as pessoas têm, certo? Então, estão até dizendo aqui no chat que é uma live de fato. Então, gente, parabenizar, porque também mostra que eu vejo que tem pessoas do serviço, né, te assistindo, e mostra que a sua pesquisa ela tem um objetivo de contribuir com a vida das pessoas, com a vida desses profissionais, e eu diria que em especial com a vida das pessoas
vivendo com HIV e AIDS, senão não faria sentido você pesquisar. Como não faz sentido sua dissertação ir apenas para a biblioteca do campus, se você não puder fazer uma devolutiva dessa contribuição para a sociedade. Em primeiro lugar, para a região onde você fez a pesquisa, porque isso precisa retornar, eu vejo que você já tem essa intenção, mas também para a comunidade científica. E para a comunidade científica, você precisa publicar. E para publicar, você tem que buscar ao máximo, com a ajuda de outras pessoas, inclusive, as incoerências que seu texto apresenta. Então, quando sai uma sugestão sobre uma mudança de título, é tentando que seu título fique mais fácil de publicar, fique mais claro. Senão, ele volta da revista. Quando se fala numa mudança no objetivo, é porque seu objetivo precisa estar claro e ele precisa ser atendido no estudo. Senão, ele é um objetivo muito legal, mas você não deu conta dele, aí seu estudo fica prejudicado. No método, a mesma coisa, em todas as partes do estudo. Então, todas as considerações que eu fizer e que vão no documento que eu vou te devolver, é só no sentido de que quando você descansar o texto, né, é bom deixar o texto dar uma descansada, se afastar um pouquinho dele, porque quando você volta com a leitura, inclusive, mais criteriosa, mais crítica, e também já sem a preocupação da defesa. Porque também você estava com a preocupação de finalizar um documento para defender. E, às vezes, aquela incoerência que o avaliador vê, passou despercebido por você ou pela orientação. Para finalizar a questão das contribuições, que eu queria iniciar com isso, o Planditz, e aí eu quero parabenizar a Temis, né, porque a gente tem uma linha de pesquisa sobre políticas públicas, e você escolheu uma política para discutir, dentro das políticas de saúde, né, discutir a política de atenção às pessoas vivendo com HIV e AIDS, e aí o Planditz, nosso programa, ele tem contribuído muito nesse sentido, porque ele tem feito com que seus alunos discutam o semiárido da região em que a gente vive e as condições de todas essas políticas. Eu estou aqui com um trabalho aberto, eu vou ler só um parágrafo para vocês, foi o trabalho de Sâmara. Sâmara fez um trabalho também com HIV e AIDS, eu fiz parte da banca dela, só que ela fez na região do Alto Oeste, você fez lá no Seridó, ela fez na 6ª região. Olha o que Sâmara concluiu em relação a um tema semelhante ao seu. Ela concluiu que a assistência a HIV/AIDS, as pessoas vivendo com HIV/AIDS, nessa região de Pau dos Ferros, da 6ª região, ela é incipiente e totalmente dependente do serviço de referência, situado em outras cidades, em grandes cidades. Possui uma atenção básica pouco qualificada e pouco estruturada para atender e acompanhar esse grupo. O SAI da cidade de Pau dos Ferros estava desestruturado, enquanto um serviço prioritário de saúde, e não disponibilizava a assistência necessária e não garantia integralidade do cuidado. Então, isso só mostra que essa preocupação já foi vista aqui no Alto Oeste, e agora você está trazendo para uma nova região, e esses resultados de pesquisa, eles são importantes para que quem é que trabalha com essa política a nível de Estado? Como é que está isso a nível de Estado? E aí você tem que se preparar, gente, porque daqui a pouco você vai ser referência também no tema. Então, alguém vai dizer lá em Natal, olha, tem uma menina lá de Caicó, lá do Seridó, que ela estudou a linha de cuidado. E aí, talvez, vão te chamar para você dizer o que você viu. Porque você foi para o SAI, você teve o olhar dos profissionais do SAI, que você classificou como uma equipe extremamente comprometida, que dá uma dose de amor, que eu entendi que essa dose de amor parte deles, e você começou a ver fragilidades nos municípios, né, a partir de um instrumento interessante. Então, eu vou, gente, para o seu documento. Se eu tiver alguns aspectos que o professor Marcelo já falou, como eu falo muito, aí eu vou passar, tá? E não significa dizer que eu não vou dar importância, porque está escrito no documento que eu vou te devolver. Eu também achei o título muito bonito, porém eu entendo que ele não desenha, não retrata o seu objeto. Eu entendo que poderia ter no seu título, mas é só sugestão, alguma coisa que falar sobre linha de cuidado, porque eu entendo que a linha de cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS é o seu objeto. Durante todo o tempo, na sua leitura do documento como um todo, eu vejo que você analisa a linha de cuidado sobre a ótica desses profissionais, tá? Então, poderia ter linha de cuidado ou rede de atenção. Então, você tem duas opções, porque a minha sugestão está um pouquinho divergente da do professor Marcelo. Ou você coloca a linha de cuidado ou rede de atenção no seu título, ou se você for falar, deixar no seu título sobre dose de amor, resistência de quem está na região de Seridó, você precisa mudar o texto.
no texto, trazer mais a sugestão que o professor Marcelo fez, tá? Porque senão a gente vê muito no seu título falando sobre resistência, e eu procuro esse relato de resistência e não acho no texto. Ou eu vejo muito no seu texto você falando sobre linha de cuidado e rede de atenção, e eu não encontro isso no seu título, tá? Então vai ficar como sugestão para você. Eu vou falar um pouquinho do resumo. No resumo, eu acho que você vai precisar refazer alguns pontos, porque você diz: os dados foram analisados, mas você não diz qual foi o método de análise. No resumo, eu preciso encontrar isso aqui. Depois, mais lá na frente um pouquinho, no resumo, você diz: constatou-se também que as falhas na assistência podem contribuir para que o município de Jardim de Piranhas, mesmo sendo menor que Currais Novos, tenham índices mais elevados. Esse resultado, ele é muito específico para 2 cidades. Parece que você fez um comparativo. Ele sugere um estudo comparativo. E eu acho que o seu estudo não é comparativo. Eu acho que você não fez uma comparação sobre um município com outro, indicador de um com o outro, ou tentou ver correlação ou associação entre a rede de atenção e o que eu tenho lá em termos de número de casos, por exemplo. Até porque a gente não encontra uma descrição detalhada sobre esse número de casos por local. Então, seria muito, eu diria que até pretensão para o seu desenho de estudo dizer que uma coisa determina a outra, tá, gente? Na conclusão do seu resumo, você diz que, em síntese, considera de extrema importância a realização do estudo para discentes e profissionais, pesquisadores, gestores, bem como para toda a sociedade, e você segue com um texto de conclusão que ele difere um pouquinho lá da sua conclusão, que, como Marcelo disse, está muito bem escrita, e a conclusão, no seu resumo, ela poderia ser modificada com vistas a apresentar aspectos referentes ao objetivo. Então, eu diria que na conclusão do seu resumo, você tem que trazer novamente o objetivo e dizer o que você descobriu em relação a ele. E não dizer que o estudo é importante para a região, não isso. Mas se o seu objetivo vai de encontro à linha de cuidado, o que você encontrou na linha de cuidado? É o que tem que estar nesse último parágrafo aqui. Mencionar que se conclui que as implicações da linha de cuidado compartilhado entre atenção básica e serviço de atenção especializada frente às necessidades de saúde das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, você tem que falar sobre essas implicações aqui na sua conclusão. E eu também faço algumas sugestões sobre alteração das palavras-chave baseada nos descritores de saúde, tá, do DESC. Mas está anotado aqui. Eu vou adiantar. Seus elementos pré-textuais, aquelas listas de tabela, lista de gráfico, estão muito organizados, mas aí você tem umas tabelas que você cita, tabelas de 5 a 9. Os títulos das tabelas, eu acho que você precisa corrigir, tanto aqui, obviamente, lá no texto, porque tá, resposta ao item 5, resposta ao item 16. E aí, quem não conhece o instrumento está lá só no anexo, vai dizer, mas que item 16 é esse? Que item 15 é esse? Tá, gente? Então, mencione de que se trata cada um desses itens, para ficar com mais clareza para o leitor. Marcelo fez um comentário sobre o que você traz na página 15 em negrito, que o estudo pretende elucidar aspectos relacionados à política. Aqui você faz uma definição, não deixa claro quais são esses aspectos, e de fato está parecido com o objetivo, e que não é o seu objetivo. Então tem que, de fato, repensar nessa frase. Aí eu já dou um salto lá para os seus resultados, gente. A figura 2, você traz um gráfico em pizza, com as cidades da região, e você diz que tem a distribuição de pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas aí você inclui um gráfico sem valores. Na fonte você não especifica o período, se isso é 2020, se isso foi de 2010 para cá, que período foi isso? Quanto Caicó é, de fato, quem tem mais casos, já é esperado. Mas quantos casos tem em Caicó? No sistema que você pesquisou, lá no SAI, né? Quantos casos tem em Jucurutu? E o principal, você conhece a região e consegue fazer essa relação em casa, sozinha você consegue fazer essa relação. Só que para quem vai ler seu trabalho e mora lá em Minas Gerais, não vai saber o tamanho de Serra Negra, a população de Parelhas, a população de Jardim. Então, talvez fosse interessante você até incluir
uma tabela pequena correlacionando ou descrevendo apenas o número de casos em detrimento da população. Porque, às vezes, pode parecer para a gente, por exemplo, eu vou chutar. Aparentemente, Caicó está aqui com um pedaço da pizza que daria o dobro de Jardim de Piranhas. Só que Caicó tem muito mais do que o dobro da população de Jardim de Piranhas. Então, isso sugere perguntas de pesquisa. Será que Jardim tem muito caso? Ou Jardim notifica mais? Ou Caicó controla mais? Ou Caicó subnotifica? Surgem muitas dúvidas nesse sentido. Mas como eu não tenho um número absoluto aqui, ou pelo menos percentual, aí eu fico na dúvida. Eu encerro dizendo que sua introdução dizendo que sua introdução está bem estruturada, você aborda a epidemiologia, e aborda a epidemiologia das pessoas vivendo com HIV/AIDS, você cita os programas, as políticas, você traz um enfoque para o Rio Grande do Norte, Seridó, justifica seu estudo, por que você pretendeu fazer isso, e apresenta o objetivo. Segue com o método, em seguida, né? Ele está bem descrito, como o Marcelo já falou, não vou me prender muito à questão do método. Sobre o método, eu acho que cabe sim você fazer uma melhor descrição sobre a questão do método de análise dos seus dados. Tá? Eu faria 2 considerações sobre o método. Eu acho que você precisa deixar mais claro como fez a análise, talvez fazer um diagrama de como foi que você trabalhou com os dados, os passos ou a sequência, talvez um diagrama você consiga fazer com facilidade isso. E sobre o método, eu não sei, eu confesso que eu li seu trabalho e novamente fiquei com dúvida, não digitei aqui, mas eu tenho dúvida se seu trabalho é método misto. Eu acho seu trabalho qualitativo, certo? Porque apesar de você trazer alguns números do percentual de respostas sobre aquele instrumento que você usou, como você não fez nenhuma associação, não buscou nenhuma causa ou efeito, não fez nenhuma correlação, não fez comparação de um município com outro, não fez comparação da região do Seridó com outra, não fez um estudo mais detalhado dos números, eu acho que o fato de ter números só por si só, como o seu apresenta, não transforma o seu estudo em quantitativo. Então, não é demérito nenhum você dizer que você fez uma análise qualitativa da linha de cuidado às pessoas com HIV e AIDS na região do Seridó. Tá escrito aqui. Lá na frente, na página 26, você fala de territorialização, pretende discutir sobre o território e sua relação com as ações de saúde para comprovarmos o aumento dos casos HIV e AIDS e a qualidade na assistência. Então, assim, essa sentença tem uma característica de objetivo também, lá no tópico 2. Você vai dizer, diante do exposto, você pretende discutir o território para comprovar o aumento de casos e a qualidade da assistência, que eles estão diretamente ligados ao processo de territorialização. Então, eu acho que você não analisou o processo de territorialização, nem que ele tem influência sobre o aumento dos casos. Então, o que eu escrevi aqui? Essa sentença tem uma característica de objetivo. E se assim for, ela deve vir lá atrás no texto, anteriormente. Outro sim, eu entendo que discutir sobre o território e sua relação com as ações de saúde é pertinente. No entanto, comprovar que o aumento de casos de HIV e AIDS e a qualidade na assistência dos usuários estão diretamente ligados ao processo de territorialização parece ser inviável pelo método que você propôs, pois caracteriza um teste de hipótese que busca fazer uma correlação. Eu não entendo que seu estudo permite fazer essa comparação. Então, eu não entendo que o seu estudo permite que você diga que ao modo como o território está organizado em Caicó faz com que ele tenha mais ou menos casos do que em outra cidade. Você quer falar um pouquinho sobre isso, gente? Não, eu concordo com você. Inclusive, minha dúvida para a defesa foi, eu tinha até comentado com o Temes, deixa o método misto, porque eu lembro que na qualificação de Jennifer tira o quantitativo, aí eu disse amei.
vou retirar o quantitativo. Só que aí, na análise, quando eu peguei as tabelas, aí a gente ficou nessa dúvida, se retirava, né, se deixava. Inclusive, Certo. acho muito relevante. E concordo com você a respeito da territorialização. Eu acho que a gente identificou que pode ser um problema, uma das causas, né, da assistência, da subnotificação, até mesmo da questão de realizar testes em outras unidades que eu coloquei até no texto, a questão dos multiterritórios, mas eu acho que, eu concordo com você, né, de afirmar de fato que a territorialização não acontece, o que é de fato algo. Concordo plenamente. Porque, assim, eu acho que o seu estudo ele não se aprofunda na discussão da territorialização. Tá? Se você localiza o seu estudo, a sua região que está sendo pesquisada, isso para mim é claro. Mas você não aprofunda a discussão da territorialização por si. O que é isso? Ou que impacto isso pode ter, o que impacto essa territorialização pode ter para o seu desfecho. Então, se não é objeto, a gente precisa ter cuidado com essas afirmações. Pretendemos discutir sobre o território e sua relação com as ações de saúde para comprovar que há um aumento de casos. Então, parece que a gente está dizendo que a territorialização bem feita ou mal feita faz com que os casos aumentem ou diminuam. E eu acho que o objeto não é esse. Então, não é demérito nenhum você ir lá e retirar esse parágrafo, porque senão ele fica como um questionamento para você. E você pretende fazer isso, mas não é o que o seu estudo desenvolve, tá? Deixa eu seguir aqui para eu não me alongar demais, que eu sei que temos no Manda Eu Parar. Então, vou à frente. No tópico 2.2, eu destaco o bom uso do referencial, e em especial a referência a Milton Santos, trazendo a quebra do conceito de território apenas como um espaço geográfico. Então, o seu referencial sobre território, não só o Milton Santos, mas o que mais você traz é muito rico e interessante para a leitura, tá? Quero te parabenizar por isso. Alguma coisinha ou outra de digitação. No final do tópico 3, você diz que esse tópico ele apresenta destaque para as políticas, programas e estratégias, então você contextualiza muito bem e avança até as redes. Então, eu vejo que seu texto está bem construído. Assim como o professor Marcelo não fez grandes considerações sobre o seu texto de referencial, eu também não. E, normalmente, a gente é mais chato, de fato, por falta de outra palavra, eu vou dizer essa mesmo, na questão do método, tá? Para saber, porque às vezes a gente pretende fazer uma coisa e a gente tem que, de fato, conseguir fazer isso. Então, o texto de referencial está muito bem escrito. O último tópico do referencial, você aponta o papel da atenção básica na assistência à pessoa vivendo com HIV/AIDS. Só isso aqui dá para você escrever, dá para você trabalhar a sua produção dizendo da importância. Para mim fica claro quando eu leio, quando você mostra que a importância que a atenção básica tem para essas pessoas, mas a dependência que essas pessoas continuam tendo da referência, do SAI, né? E aí, lá no seu resultado, no método falta, eu acho que você lá teve uma hora na sua metodologia que você falou que ia utilizar números para descrever as pessoas, número 1, número 2, e aí você, na fala, você usa SAI, CAICO, aí eu fico sem saber se foi o número 1 ou o número 2 que disse essa frase, porque essa frase não foi do SAI como um todo, foi de alguém que estava no grupo focal. E aí, toda vida que essa frase aparecer, eu acho que vale a pena você trazer o número da pessoa que você utilizou lá, tá? Seria interessante mencionar o número do indivíduo, não só nas falas do SAI, mas nas falas dos diversos profissionais que responderam o outro. Oi. É que a ideia é deixar mesmo o SAI CAICO por uma questão mesmo de resguardar a privacidade, porque você sabe que a cidade é pequena, certo. E assim, a equipe é fixa, então minha preocupação foi, se eu colocar sujeito 1, aí alguém que possa estar lendo diz, fulano fala dessa forma, porque tem uma pessoa na equipe, que somente sabe, que tem uma forma de falar, todo mundo conhece a forma que ela fala. Sim. Aí minha preocupação foi bem essa, sabe? Eu coloquei a tabelinha só para a amostragem mesmo de dizer quantas pessoas tinham na equipe, mas eu quis resguardar de fato a privacidade deles. Então, se no seu resultado está exposto como SAI CAICO, então você vai lá na tabelinha e retira aquilo. Você coloca as falas obtidas,
no grupo focal com os profissionais do SAI, foram expostas nos resultados como SAI-CAICO. Já com os profissionais, não tem como, porque eu não tenho como saber se o profissional 12 ele é de Jardim ou de outra cidade qualquer, tá? Que você pesquisou, tá bom? Porque eu fico procurando, você diz lá no método que era de 1 a 6, e eu não achei fala de 1 a 6 em nenhum lugar. Aqui. Aí no comentário tem mais alguma coisa nesse sentido também. Quando você traz no texto lá, eu já estou lá perto das tabelas. Diante da tabela 6, destaca-se. Então, a apresentação das tabelas é sempre recomendado que ela venha num texto antes da tabela. Isso é só uma questão de organização, tá, Jennifer? Tipo, se você vai apresentar a tabela 5, o texto onde escreve na tabela 5, ele deve vir antes da tabela. Aí logo em seguida eu vou encontrar. E não lá depois. Nem que você continue a discussão depois da tabela, mas você apresenta ela um pouquinho antes, faz um parágrafozinho curto dizendo, a tabela 5 vai mostrar isso, joga a tabela e coloca a análise dela depois. Você não perde nada do texto que fez, você só vai fazer um recorte e colocar lá em cima. Já estou nas suas considerações finais. Suas considerações finais estão muito organizadas, estão muito resumidas. Quem não quiser ler suas quase 90 páginas e ler o seu resumo e passar para suas considerações finais, vai ver a importância do seu trabalho. Eu acho que você foi muito feliz em colocar nessa conclusão, nessas considerações finais, o resultado do seu trabalho de forma resumida, e sem ser um grande resumo, como o professor Marcelo falou. Só tem um parágrafo que você colocou assim. Constatou-se também que as falhas na assistência podem contribuir para que Jardim de Piranhas, mesmo sendo uma cidade territorialmente menor que Currais Novos, tenha índices mais elevados. É aquilo que eu falei lá no resumo. Você tem essa frase lá no resumo do seu estudo. Aí eu coloquei assim, aqui no comentário. Eu acho arriscado colocar essa afirmação como conclusiva. Não foi um estudo para determinar essa associação. Eu acho que você analisa a rede de assistência. Não precisa analisar um efeito dessa organização da rede ou desorganização, das potencialidades ou das fragilidades. Mas você pode apresentar na sua dissertação o que a rede tem de bom, como a rede está, o que ela tem de bom, o que ela tem de limite. Quando você começa a tentar interpretar que na cidade tal está assim, está mais, está menos, o estudo precisa dar base para isso. Precisava ter uma série de critérios que permitisse que você afirmasse. E aí, assim, eu não sei se a notificação está correta, se está mais, se está menos, se um notifica melhor do que outro. Não foi visto na pesquisa, não fez parte da sua amostra, não era a intenção também. Que essas pessoas participassem, tá? Então, eu me preocupo com essas conclusões nesse sentido. E aí, eu acho que era a última consideração, era assim, a última consideração, gente, que eu saí aqui, que eu fico agoniado olhando para o texto do Word, passando sem ver vocês. Então, era a minha última consideração no seu trabalho, gente. Sei que o seu trabalho melhorou muito da qualificação para cá. Eu agradeço o seu convite para participar lá da sua qualificação, por você e Temes terem me convidado, me recebido, atendido sugestões e ver que você melhorou ainda mais seu documento. Seu trabalho tem muito a contribuir para sua região. Eu acho que quem participou, quem te ajudou, quem está assistindo, está orgulhoso de você. Tá certo, gente? E todas as considerações, o pessoal deve dizer, Maria, esses dois vieram aqui só para ficar riscando o trabalho dela, dizendo isso e aquilo, mas todas essas considerações são no sentido de que seu trabalho fique cada vez melhor para você publicar, e vai publicar, vai correr já para fazer as correções, deixar tudo isso em formato de artigo e vai publicar. E é isso. Obrigado, professor Giovanni. Né? E, de fato, não é uma banca, é um paredão inteiro, né? E não podia ser menos, né, Jennifer? Não trazer alguém aqui só para estar fazendo elogios, tem que vir para contribuir mesmo e deixar o trabalho mais ajustado possível.
Então, Jennifer, você tem um tempinho aí com o pessoal na sala. Jack perguntou até se pode tocar, se pode ter festa, enfim. Fique aí trocando umas figurinhas. Peço a Giovanni que fique atento, saia da sala e eu vou fazer uma chamada. Pode ficar um em massa da turma, né? Hoje, à tarde, teremos a banca de carros e estaremos, eu acredito, eu não sei nem se já tem alguma banca amanhã, mas eu acredito que estamos encerrando o ciclo da turma de vocês. E falar da grata satisfação, né, de tê-los nessa sintonia tão boa, que é o apoio de vocês uns com os outros, né, nos momentos mais importantes, sejam eles os difíceis ou os mais alegres, mas vocês estiveram sempre juntos. Uma turma que veio para fazer um diferencial, confesso que eu tive a oportunidade de participar da defesa de vários, né? Os que eu tive possibilidade, fiquei muito satisfeita de todos os trabalhos que eu presenciei, metodologias maravilhosas, viu, professor Marcelo? Quero dizer a você que a turma está afiada nas metodologias, tivemos trabalhos difíceis, não que as turmas anteriores tivessem deixado a desejar, mas essa turma ela veio realmente deixar claro aquilo que a gente vinha discutindo no programa, que existia um pouquinho mais deles nessa parte da metodologia e organização do documento final, e estamos bastante satisfeitos. Né? Já falei demais, e agora eu vou fazer a leitura da ata para a gente fazer o encerramento. Logo em seguida, Jennifer, você fique à vontade para fazer suas considerações, né? Fazer alguma fala. A ata da sessão 73 de Defesa Pública de Dissertação. Aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 9 horas, o ambiente virtual, o Google Meet, foi instaurada a coordenadora responsável pela avaliação de defesa da dissertação intitulada Uma Dose de Amor, soro positivo, soro resistência, na região do Seridó RN. Como trabalho final apresentado pela mestranda Jennifer Thaís Campos de Lima, ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do CNA, Plandice, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no CNA. A banca examinadora foi presidida pela orientadora Tênis Soares e contou com a participação do professor doutor José Giovanni Nobre Gomes, do Plandites, como examinador interno, o professor Marcelo Viana da Costa, da UFRN, examinador externo, tendo como examinador interno a suplente professora Sara Tassiana, que esteve presente, e está presente assistindo a defesa, e como membro externo, o professor Richardson da Silva, da UFRN. A sessão teve 1 hora e 40 minutos de duração e a banca examinadora emitiu o seguinte parecer. A candidata atendeu aos pré-requisitos propostos e acatará as sugestões da banca para o arquivo final. A dissertação avaliada recebeu o conceito final de aprovado. Parabéns, Jennifer. Ai, meu Deus, não acredito. Parabéns, quero dizer para você que foi uma grata satisfação. Infelizmente, em função da pandemia, houve um distanciamento nessa reta final, né? Nós, apesar de você estar em Caicó, mas estivemos sempre em sintonia, em contato, as coisas, pelo menos do meu ponto de vista, aconteceram a contento, com uma certa leveza no processo, né? Isso é o que mais me agrada, né? Confesso que o objeto de estudo é o que está relacionado mais às minhas últimas experiências de conhecimento, assim, de formação, e muito me agrada, né? O estudo do HIV, da temática, e estou bastante satisfeita. Eu acredito que você tenha aí um potencial para publicar os artigos, né? Vou acatar umas sugestões do professor Marcelo, do professor Giovanni, algumas coisas que já dialogamos agora, e tem tudo para dar certo. Desejo a você sucesso, dizer para você, assim, que tens um enorme potencial, você fala com tranquilidade, fala com segurança, né, baseado muito nas suas experiências vivenciadas, inclusive,
né, na sua experiência de profissional. Isso é muito importante. Estar num território com profissionais que são bastante acolhedores, né, realmente os meninos, como você disse, né, que são os profissionais da região, da regional e do serviço de assistência, são parceiros mesmo de trabalho, são muito efetivos e dominadores de um conhecimento ímpar nessa política do HIV. Então, acho assim, você está num território fantástico para devolver à sociedade tudo aquele empenho, né, o seu esforço para o seu estudo, e desejo sucesso. Daqui para frente, conte comigo aí para o doutorado e novos encaminhamentos na sua vida. Parabéns. Obrigada, Tê. Quero começar agradecendo, né, meus pais, minha família que estão aqui, a você também pela orientação. A mãe já está chorando. Marcelo também quero agradecer imensamente, porque foi meu primeiro orientador lá atrás, né? Foi quem acreditou em mim, primeiramente. Você aí aceitou esse desafio. Meus colegas, eu não tenho nem palavras para dizer. Os meninos sabem o tanto de dificuldade assim, que eu passei ao longo desse campo. Tentar não chorar, né? Meus amigos, meus alunos que estão aí, né, que eu tento passar um pouco da minha experiência profissional para eles, e, claro, não posso deixar de agradecer a Eda e a Samek, como eu disse, meu Deus, eles foram meus pés e minhas mãos ao longo desse processo, para trazer, de fato, né, todo o resultado do trabalho. E, enfim, né, agradeço a todo mundo, os profissionais que participaram, me acolheram, me receberam super bem nos municípios, eu não tenho o que dizer de fato, assim, todos os municípios me receberam super bem, os enfermeiros super solícitos em participar da pesquisa, elogiaram bastante o instrumento por ser rápido em responder, né, não tomar o tempo ali do trabalho deles. E, enfim, né, é um ciclo que se encerra e agradeço demais a todo mundo que contribuiu aí. Muito obrigada. Que bom, a ficha ainda não caiu, não, vou fazer igual os meninos, a ficha ainda não caiu, né, agradeço a todo mundo que está aqui presente também. O pessoal que está assistindo, por gentileza, abram as câmeras para fazer o registro aí, imagine uma sala cheia, um auditório. Né? Só um momento, como Giovanni, ajeitar o cabelo. Foi um evento. Agradeço a Jack, o artista, que veio trazer a descontração, trazer a leveza, né? Para cantar para a amiga. Obrigada, professora Sara, pela sua presença. Estou gordinha, Walter, agora que Walter aparece, né? Na hora da foto. Diga isso não, Jennifer, ele estava aí. Shirley, muito obrigada pela presença. Migna Jússi. Avisa aí na hora do print para eu sorrir. Eu já fiz tanto print, agora diz. Especial agora. Estou mandando para você, viu, Jennifer? Tá. Pessoal, então, muito obrigado. Jennifer, aquele abraço. Obrigada a todos. Uma enorme satisfação tê-los. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Professora Temes. Oi, querido. A senhora é minha religião, você sabe disso, né? Tá lascado. Ei, esse negócio de tia aí, não tô gostando, não. A relação aqui é outro rolê, entendeu? Não, tia é só minha. Sua não, sou professora, minha tia. Minha religião. Gente, é para você mesmo a gente encontrar com o Marcelo, viu? Não é? Difícil, mas que teve um tempinho na agenda para a gente trocar umas figurinhas aí. Muito obrigado, professor Marcelo, pela sua atenção conosco sempre. E não pense que eu vou deixar não. Na mesma cidade, eu nunca encontro o Marcelo. Eu não saio de casa. Eu não saio de casa. Isolamento. E obrigado pela possibilidade, viu? Parabéns, gente. Obrigada. Jennifer, parabéns. Tá? Muito sucesso para você. Eu sei que você está orgulhando muito seus amigos, sua família, tá bom? E a gente fica ao dispor
que puder contribuir, tá? Parabéns a Temis também. Grande abraço. Obrigada. Tchau, Giovanni, obrigado. Tem alguém esperando mais som aí, eu não sei quem é. Recife. Jennifer, parabenizo seus pais, agradeço a oportunidade de tê-la, avisa aí para eles. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, gente.